Escola Estadual Cândido Mariano, Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Área de Conhecimento, Ciências da Natureza. Componente curricular, Ciências. Escola da Autoria. Ensino médio em tempo integral. Livro de Ciências, editora responsável, Maíra Rosa Carnevale, editora Moderna. Livro Araribá mais Ciências. Sou a professora Rúbia Mara Casacurta. Você verá em seu livro, começando na página 12, a apresentação da unidade 1, que tem como título Propriedades da Matéria. Cada unidade inicia-se em uma dupla de páginas com uma grande imagem ou uma composição de imagens acompanhada de um breve texto que juntos se articulam com o tema que será abordado. As atividades de leitura da imagem proposta têm importante papel motivador, que espero que venha te estimular e te aproximar mais do assunto que será estudado. Vocês, estudantes, são também convidados a responder a perguntas como começando a unidade, que estabelecem relações entre a imagem observada e o conhecimento prévio deles. A observação atenta das imagens propicia o desenvolvimento de uma habilidade fundamental no processo investigativo. Observar um objeto de estudos, identificar seus detalhes e obter informações com base no que está sendo visto. O texto introdutório, Por que estudar essa unidade, detalha aqui brevemente a relevância dos assuntos tratados pela unidade, contextualizando-os e dando significado ao processo de aprendizagem de vocês. Agora, vamos entrar mais no livro. Quando a gente entra mais no livro, vocês verão que cada unidade é subdividida em temas, de modo a organizar e sistematizar os conteúdos. Cada unidade haverão temas dessa unidade e no final dessas haverão atividades, tá? Então, vamos agora apresentar aqui essa unidade da matéria. Nós temos aqui duas palavras, propriedade e matéria. O que seria propriedade e o que seria matéria? Propriedade significaria uma característica, uma particularidade, uma qualidade. O que é matéria? Matéria, para nós aqui, é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tá? Então, essa unidade, nós vamos ver as características de matéria, as características de tudo que existe no universo. Então, o universo é feito de matéria e energia, tá? Então, tudo que existe no universo é constituído de matéria e energia, nesse momento, para esse estudo. E nós vamos estudar a matéria, mais precisamente as suas características, tá? Então, você pode ver aqui nessa foto um exemplo de matéria, tá? Nós temos aqui o ar, nós temos esse balão, né? Vários balões aqui nessa atmosfera. Nós temos essas nuvens. Nós temos aqui esse copo, essa água, tá? Essa garrafa. Nessa outra foto, nós temos esses seres vivos. A arara, o avestruz, o cachorro, o morcego, o gatinho, a capivara.
esse golfinho. Então, todos esses que tem destacado nessas fotos, tudo isso daqui são matérias. Então, cada porção dessa aqui, falada aqui tem massa e ocupa um lugar no espaço. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, tá? Enfim. Bom, o que você vai ver nessa introdução aí, na apresentação dessas duas páginas, 12 e 13, que nós temos aí a fusão, que é o texto, né? Fusão e a solidificação de metais nas indústrias, tá? A indústria metalúrgica é a responsável pela produção de materiais ou ligas metálicas. Então, na indústria metalúrgica, nós temos a produção através desse processo aqui de ligas metálicas. Metais, por exemplo, como o ouro, o bronze, o aço, o chumbo, o latão, o alumínio, o ferro, a prata e o cobre. Então, a indústria metalúrgica, ela começa atuando extraindo a matéria-prima do seu local, do seu ambiente e fazendo a sua transformação em produtos que elas serão comercializadas. Podemos ver aqui esses materiais, né? Essa matéria-prima, a matéria bruta, sendo extraída aqui do seu ambiente. Temos caminhões, máquinas potentes, né? O caminhão levando a matéria-prima até o seu local, que é a indústria metalúrgica, tá? E você pode verificar aqui que esse cenário que você está vendo nesse exato momento é como fica depois da extração. A fundição aqui, nesse caso, é o que você está vendo. Depois que a matéria-prima vem para a indústria, ela é levada para o fogo, tá? Então, o fogo vai trabalhar essa matéria-prima, transformando através da temperatura para o estado líquido, né? E esse processo chama-se fundição. E esse instrumento aqui é a panela de vazamento. Então, você pode perceber que esse líquido aqui, né, ele está sendo colocado nessas vasilhas para serem moldados depois que forem resfriados, tá? E depois ele vai se solidificar. Então, você percebe que a alteração na temperatura é um aspecto que promove a mudança de estado físico, tá? Você sabe qual é o estado físico da maioria dos metais em temperatura ambiente? Com certeza, em temperatura ambiente, você pode estar percebendo que é o sólido, né? Você está aí na sua casa, nesse exato momento, a temperatura em qual o seu ambiente se encontra, vamos dizer que seja 30 graus Celsius, 25 graus Celsius, 38 graus Celsius, tá? O metal se encontra no estado sólido, ok? E você pode verificar que a maioria dos metais que quando estão fundindo, quando estão em estado líquido, ele é incandescente. Ele pega fogo, como você pode perceber aqui, tá? O ferro, ele derrete a 1538 graus Celsius.
Então, nesse exato momento, quando o metal ele vai vertendo para o molde aqui, para a vasilha, depois que ele atingir a temperatura ambiente, né? Ele, com o passar do tempo ali, sem ser empreendendo a temperatura 1538 graus Celsius, ele começa a se resfriar. E quando ele começa a se resfriar, ele se solidifica, ok? Então, o ponto de fusão, o que é fusão? Fusão é aquele momento onde ele está passando desse estado sólido para esse estado líquido aqui. Então, para o ferro ele passar para esse estado líquido, ele tem que alcançar uma temperatura de 1538 graus Celsius para ele começar a se derreter para passar para o estado líquido. E esse ponto é chamado ponto de fusão, aonde a substância sólida irá se derreter. Um outro exemplo que nós temos é do gelo. Enquanto aqui você está vendo que o ferro ele está a uma temperatura de 1538 graus Celsius derretendo, esse gelo aqui, o ponto de fusão dele, quando ele deixa de estar sendo sólido, que é o gelo, e passa a ficar a esse líquido aqui, o ponto de fusão dele é 0 graus. Então, olha a diferença, né? Então, é uma diferença de matéria, onde eles apresentam ponto de fusão diferenciados. Temos o ouro aqui sendo esquentado a uma temperatura de 1063 graus Celsius para ele passar para o estado líquido. Então, ele está derretendo a essa temperatura. Então, vamos fazer algum questionamentozinho desta unidade? Cite exemplos de materiais conhecidos que se encontram no estado sólido, líquido ou gasoso. Pensou aí? Bom, no sólido, você pode verificar aqui que nós temos umas pedrinhas coloridas, né? Essas rochas lindas aqui, tá? Se encontram no estado sólido. Líquido. Essa água dentro do copo, então você tá vendo aqui que essa garrafa, ela está derramando no copo, a água em estado líquido. E aqui o que podemos ver são vapores de água saindo dessa vertente aí, fervendo, tá? Então, saindo essa fumaça em estado gasoso, ok? Tá? Uma segunda perguntinha para vocês. Quais mudanças de estado físico ocorrem com os metais nos processos de fundição e moldagem empregados na indústria metalúrgica? Então, você sabe que fundição é aquele momento aonde o metal vira líquido, né? Então, gente, a fundição está no estado líquido. Então, olha só. Fundição do metal. E a moldagem. Quando ele resfria, esse metal aí que está em estado líquido, ele se resfria e vira assim, moldado, tá? Em estado sólido, ok? Facinho, né? Vamos para a terceira. Por que pedaços de metais afundam quando inserido em um recipiente com água? Ora, alguns vão dizer, professora, é porque o metal é pesado. Então, essa palavra pesado, nós vamos trabalhá-lo no decorrer do ano, tá? Então, a resposta seria como, vendo essa imagem? Então, eu tenho aqui esse espaço aqui da água, onde eu tenho a madeira que está flutuando, esse barco que está flutuando e o ferro que está aqui embaixo, tá? Afundou.
Por que afunda esse metal? Então, a resposta que nos cabe nesse momento é que os metais têm densidade maior que a da água. Então, densidade é um outro tipo de propriedade da matéria. É uma propriedade específica que nós vamos estudar dentro dessa unidade. Então, a unidade 1, propriedades da matéria, que terão vários temas dentro desta unidade e que cada tema tratará dessas propriedades em si, ok? Bom, mas depois desse raciocínio rápido, através dessas perguntinhas, vamos deixar aqui mais algumas indagações de por que estudar essa unidade, tá? Você já se perguntou se o material apresenta características diferentes dependendo de seu estado físico? É uma perguntinha que você vai ter que responder aí. Por exemplo, saberia explicar quais são as diferenças entre a água líquida presente nos oceanos e o vapor da água encontrado na atmosfera? Já parou para pensar qual é a importância do processo de derretimento para a indústria metalúrgica? A observação de fenômenos da natureza e a busca por essas e outras respostas auxiliaram o ser humano no desenvolvimento de processos industriais, que possibilitaram a criação de produtos com base na mudança de estado físico dos materiais. Então, a busca para essas respostas nós vamos encontrar no decorrer do ano, tá? Então, a apresentação dessa unidade já está feita. Agora, o próximo estudo é adentrar nessa unidade com seus temas específicos, ok? Então, até a próxima!